Pô, irmão, prazer novamente ter você aqui. Todo meu, meus irmãos. E aí, vamos lá do começo. Quem é o Ângelo Canuto? Quem era e quem é hoje, cara? De onde surgiu o Ângelo Canuto? Cara, Ângelo Canuto, quem era? Eu como sempre, né? Eu procuro trazer as coisas de uma maneira que possa marcar. De alguma maneira que possa fixar na cabeça da pessoa, a pessoa ter uma ideia do que é. Então, eu vou responder mais ou menos assim para você entender a sua pergunta. Quem era e quem é Ângelo Canuto? Eu sempre fui um ser humano igual a todo mundo. Todos os seres humanos são iguais. O que difere cada ser humano são as oportunidades. De que forma você agarra a oportunidade e de que maneira você deixou de agarrar uma oportunidade. E aí, a partir desse momento, isso vai determinar quem é você, atualmente. Né? E aí, passa a ser, a partir da oportunidade, passa a ser um divisor de águas de quem você era. Então, quer dizer, num certo momento, e assim acontece muito nas periferias, sobretudo semelhantes a que eu vim, né? Eu sou de Guaianazes, fundão da Zona Leste. Então, quais são as oportunidades que mais surgem para o periférico ocioso, que é vítima também da desigualdade social, de toda essa questão do capitalismo selvagem, como cantava Titãs? Então, quais eram as oportunidades? Oportunidade é sempre uma proposta que não vai te dar um futuro, mas que resolve, de repente, de maneira imediata, o seu problema, que é a necessidade de um remédio para um familiar, a necessidade de comer, que não tem coisa pior que a escassez de víveres, que é a fome. Você não tem alimentação, então você acaba se submetendo. Adultos, às vezes, no desespero, se submetem a um furto famélico no supermercado. O garoto que já começa a entender um pouco da vida, que se submete ao crime em razão de querer mudar a vida da sua família, ou salvar a sua família, ou de levar um alimento para a sua família. Então, essa foi uma oportunidade que virou um divisor de águas a partir do momento que ele sentiu a necessidade, a partir do momento que ele abraçou aquela oportunidade e que aquilo ali para frente o coloca como um título de bandido, um título de criminoso. Aí tem aquele outro resiliente que, por alguma razão, lhe apareceu uma oportunidade de até um internato que lhe traz uma formação, ou uma adoção, ou uma família que apoiou, ou uma oportunidade que surgiu de repente e que mostra que antes ele passava a mesma necessidade que o outro que optou pelo crime, que foi a primeira oportunidade que lhe surgiu, e que hoje ele se transforma, de repente, num advogado, em um cidadão profissional de qualquer uma outra área que o desviou dessa linha de produção que é o rumo ao crime, rumo à prisão. Mas que não lhe dá o direito de querer dizer que é melhor do que o outro. Porque eu ouço muitas pessoas virem hoje nas redes sociais dizer assim, tem que morrer mesmo, tem que ir preso mesmo, isso, aquilo. Tudo bem, não estou dizendo que não tem que ir preso. Eu estou dizendo que todas as pessoas devem pagar por aquilo que fez, indistintamente. Mas de acordo com o ato praticado e também de se pensar o que levou aquela pessoa a praticar aquele ato. Não é simplesmente julgar a coisa fria, sem medir as causas e efeitos. Por isso eu acho muito importante, acho super importante, interessante e muito válida o estudo da sociologia. Ouvirem os sociólogos para depois você legislar. Ouvirem os sociólogos, ter sempre uma atenção por parte dos sociólogos, porque são pessoas que estudam o cotidiano, o dia a dia, a transformação da sociedade econômica, de todas as formas, até geográfica, para entender as causas e efeitos, para depois você tomar uma decisão que você possa diminuir a margem de erro. Porque quantas vezes vimos pessoas condenadas que depois as pessoas falaram, mas não era para tanto. Ouvimos pessoas condenadas que sequer foram julgadas. Olha só que interessante. Como que a pessoa foi condenada, Ângelo, sem ter sido julgada? Tem um monte de gente presa até hoje, sem ter tido um julgamento, mas que já foi condenado, porque 4, 5 anos esperando já é uma condenação. Sim. Entende? Então, o Ângelo Canuto, quem é ele? Para sintetizar a sua pergunta, a resposta. Quem foi Ângelo Canuto? E quem é Ângelo Canuto? Num dado momento, eu vim igualmente, acontece com muitos jovens nas periferias. E aí a minha primeira oportunidade foi ter feito coisas erradas. Ou a que mais poderia solucionar meu problema naquele momento.
E aí veio a conta, as consequências. O antes e o depois dessa oportunidade, eu me transformei, evidentemente que no marginal, à margem da sociedade, Sim. que fui penalizado por isso. Mas nesse processo de cumprimento da minha pena, me surgiu uma outra oportunidade. E aí eu abraço essa outra oportunidade. E aí me transformo na pessoa que sou hoje. Então eu tive 3 momentos. Um momento, um cidadão que passava desigualdade social e tudo aquilo. Né? Passei fome, não tinha roupa, vivia de doação, vivia de agrados das pessoas. Né? No meu final de ano era muito diferente da maioria das pessoas. Eu ia na casa das pessoas comer ceia porque na minha casa não tinha ceia. Ó, vai você para a casa da fulana, você para a casa do Beltrano, você dividia os irmãos, os filhos, para cada um comer um pouco, ou quando não, a gente recebia uma doação. Quantas vezes minha mãe trabalhando, minha avó trabalhando, no final do ano o sonho era comprar uma bicicleta e não pôde comprar. Nem um carnê na Casa Bahia conseguia financiar. E eu sempre tive o sonho, então eu andava na bicicleta dos outros. Então essa era a coisa. Aí apareceu a oportunidade, me transformei, fiquei à margem da sociedade. E depois, estando à margem da sociedade, depois de ter feito tudo que fiz, um monte de coisa errada, um monte de absurdo, mas era fruto do meio. E houve um momento de reflexão, por diversas razões, o que minha família estava passando, o que minha filha estava passando, e a percepção de como eu adquiri respeito naquele mundo e falei, peraí, eu posso aplicar isso em um outro lugar. E aí me surge uma oportunidade. A primeira oportunidade foi o direito de progressão de regime. E as pessoas falam, não, o cara tem que ficar, tem que morrer na cadeia. Poxa, foi uma oportunidade, cara, para mudar a minha vida. Então, apareceu uma oportunidade de progressão de regime, apareceu uma oportunidade de fazer faculdade, apareceu uma oportunidade de abrir uma empresa, apareceu uma oportunidade de ter conhecido um sócio fantástico, que é o cara da bifurcação, que é o Guilherme, que eu falo sempre dele no futebol, e é o cara que fala, mano, você não vai nessa oferta aqui. Você não vai por esse caminho, você é um cara inteligente, tal, você conhece o negócio, você estudou, você vai por aqui. Tenha paciência, vai dar tudo certo. E um apoio, sempre o cara me ajudando, e a coisa transformou. Então, quer dizer, quem é a pessoa? Quem sou eu? Eu sou alguém que soube e teve uma oportunidade que fez minha vida mudar. Se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu ainda seria aquele cara do passado, não tão útil para a sociedade.